Olá, pessoal, eu sou a Bruna, esse é o Letras na Rede, e hoje nós vamos conversar com a Alessandra Elfar, que é professora de antropologia na Universidade Federal de São Paulo. Alessandra, muito obrigada por ter aceitado o convite do Letras na Rede. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma alegria enorme poder conversar com você sobre um gênero literário tão esquecido nos dias de hoje, mas que fez muito sucesso no século XIX. Então, Alessandra, para começar nossa conversa, no final do século XIX, um tipo de romance ficou muito popular, né? Que é o denominado romance de sensação. Tu poderia explicar para a gente, então, o que é um romance de sensação? Claro, o romance de sensação, esse é um gênero literário do século XIX que fez muito sucesso entre a população leitora, em particular do Rio de Janeiro do século XIX, que era a nossa corte, mais tarde capital federal, e que reunia a maior população do país. Então, os editores procuravam publicar narrativas de sucesso. Então, eram narrativas de aventuras, que traziam personagens que iam passar por situações surpreendentes. As suas vidas pacatas eram deixadas de lado logo nas primeiras páginas e elas sofriam reviravoltas, né? Então eram, em geral, romances de aventura com enredos que traziam, que poderiam causar no leitor fortes emoções que, em geral, não estavam presentes naquela vida mais cotidiana, pacata e previsível, né, do dia a dia. Então, os romances, eles eram, em geral, era uma sucessão, eu até fiz uma anotação de alguns traços, uma sucessão de acontecimentos dramáticos, repentinos, cheios de aventuras, surpreendentes, injustos e muitas vezes sanguinolentos. E, Alessandra, qual era a relação da imprensa com esses romances de sensação? A relação da imprensa era muito próxima, por quê? A imprensa, ela foi fundamental na divulgação desses títulos para o público leitor. Então, havia alguns livreiros, por exemplo, Pedro Quaresma, que era dono de uma livraria chamada Livraria do Povo. E ele publicava nos jornais, na década de 1880, anúncios gigantescos que ocupavam metade da página do jornal, listando os títulos a baixos preços. Então, a imprensa foi fundamental na divulgação desses títulos a baixos preços. Esses anúncios vinham com um título livros baratíssimos para já atrair a atenção do leitor, então eram livros baratos, eram livros já impressos a baixos custos, então em geral eram capas em brochura, o papel era barato, mas a diagramação ela tinha que ser convidativa e a leitura tinha que ser fácil, então a ideia era agradar ou atrair a atenção de um número enorme de leitores. Alguns títulos, se a gente olhar esses anúncios na imprensa, me chamaram a atenção durante a minha pesquisa. Eu vou ler para vocês alguns dos títulos para vocês terem ideia o que são esses romances sensação. Então, um romance que fez enorme sucesso chamava Elzira Morta Virgem. Vendeu milhares de exemplares por décadas e décadas seguidas e até virou cordel no Nordeste. Essa foi uma história de uma moça que ela gostava muito de um rapaz, no entanto, seus pais queriam que ela casasse com um outro moço que era muito rico, e ela ficou tão triste que ela não podia casar com quem ela gostava, que ela se fechou no quarto e não mais bebia, não mais comia, até um certo momento que ela faleceu. Então, todo esse drama no interior da família brasileira foi contado nessas fases de uma forma extremamente dramática. A Elzira dava golfadas de sangue na cama quando ela estava muito doente, e os leitores assim, liam Elzira, eu posso dizer, ano após ano, década após década, ela perdurou nas nossas estantes das nossas livrarias por muito tempo, mas como não foi um título canonizado, né, foi considerado uma literatura sensacional, ela foi esquecida pelos o que a gente pode dizer, pela história da nossa literatura brasileira, mas ela conquistou inúmeros leitores. Outro título, por exemplo, foi Casamento e Mortalha.
Posso citar ainda outro título, Maria a Desgraçada. A Maria a Desgraçada, ela foi raptada às vésperas do seu casamento com um homem que ela idolatrava. E tinha alguns outros títulos que os editores colocavam para chamar a atenção dos leitores, e são muito engraçados, né? Por exemplo, O Monge de Olinda ou O Frade Perseguido pela Polícia. Os Amantes Naufragados, segundo o editor, eram romances curiosos, recheado de sensações. Ainda tinha um outro chamado A Madrasta, ainda tinha um outro chamado Os Estranguladores do Rio ou Crime da Rua Carioca, cujo subtítulo o editor, né, avisava nos jornais, era um romance de fortes sensações. E ainda tinha um outro muito divertido chamado As Misérias de um Milionário. Alessandra, se diz que no século XIX pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas, né? E que apenas as camadas mais ricas da sociedade tinham acesso à leitura. Mas como tu mesmo acabou de comentar, esses romances de sensação tinham ótimos números de venda, né? Então, até onde se sabe como que era constituído esse público leitor? Então, isso foi algo que também me inquietou no início da minha pesquisa, quando eu quis estudar o que as pessoas liam no século XIX. Então, eu fiquei pensando como eu posso encontrar uma porta de entrada para os livros que as pessoas se interessavam no século XIX. E por que eu achei que havia todo um rol de autores e títulos ainda pouco ou não posso nem dizer pouco estudados, ainda incógnitos pelas pesquisas brasileiras, pelas análises dos grandes estudiosos da literatura. Certa vez eu encontrei uma crônica escrita por um jornalista chamado Adolfo Caminha. Ele escreveu na década de 80 e lá ele reproduzia, contava para nós leitores o dilema de um escritor de talento para publicar o seu manuscrito. Então, em resumo, ele dizia que o escritor de talento ele tinha que, depois de escrever o seu livro, ele batia de porta em porta nas casas editoriais e sempre recebia um não. Por que ele recebia um não? Porque os editores estavam interessados em publicar romances que o povo gosta. Eu vou ler para vocês o que o Adolfo Caminha escreveu na sua crônica, porque foi exatamente isso que me chamou a atenção e eu falei, nossa, é isso que eu preciso pesquisar, descobrir, revelar. Então ele diz assim, nós editores, ele está se colocando no papel do editor, preferimos ao estilo, à arte, um bom enredo, uma história de sangue cheia de mistérios, comovente, arrebatadora. É disso que o povo gosta e nós, a respeito do gosto literário, só conhecemos o povo. Então, aqui ele está dizendo duas coisas para a gente. Ele está dizendo que existe uma população leitora que ele denomina povo, e ele está dizendo que essa população leitora gosta de livros que são arrebatadores, cheios de mistério, que podem conquistar a atenção desses leitores através da narrativa de aventura. Então, eu fui pesquisar no Census, e o censo ele diz que o Brasil, de fato, era pouco alfabetizado até mesmo no final do século XIX. Mas a realidade do Rio de Janeiro, como corte, era diferente. Então, o censo de 1890 diz que 57% da população de homens era alfabetizada e 43% de mulheres era alfabetizada. Ou seja, metade da população era considerada alfabetizada. Você não pode, claro, chegar à conclusão que todos liam com muita facilidade, mas o texto impresso já era algo próximo da metade da população do Rio de Janeiro. E isso, evidentemente, chamou a atenção dos editores que gostariam muito de ser bons comerciantes e, por isso, vender livros. E eles logo perceberam que, para vender livros, o livro precisava ser barato. Então, passou-se a editar livros a baixos custos. Isso é muito importante. Então, a minha
ao meu ver, o livro no Rio de Janeiro, no final do século XIX, vendia principalmente porque ele era barato. O quão barato? Eu lembro que nas minhas pesquisas eu cheguei à conclusão que, por exemplo, um trabalhador pobre, ele poderia reservar 1/3 do seu salário de um dia de trabalho para comprar um romance popular. Então, era realmente barato. E os editores, sabendo disso, investiam em títulos que poderiam chamar a atenção também dos trabalhadores pobres. E que títulos eram esses? Eram esses romances de sensação. Era também a literatura canonizada, mas transformada em edições populares acessíveis, né? Então, as pessoas liam também a Luiz de Azevedo e muitos outros autores, mas o importante é que essa literatura ela fosse acessível em termos de custo e em termos de linguagem. Uhum. Bom, Alessandra, muito obrigada pela tua entrevista. Já anotei vários títulos aqui, fiquei super curiosa para conhecer. E tenho certeza que quem assistir a entrevista vai aprender bastante, porque realmente esse é um assunto diferente, que a gente não tem tanto acesso, que a gente não tem tanto conhecimento, né? Então, muito obrigada pela tua fala, pela tua entrevista. Foi um prazer conversar contigo. Um prazer foi todo meu e espero que todos se interessem cada vez mais pela história da literatura brasileira, que é cheia de revelações, né? Então, ao meu ver, a literatura brasileira não é só o que a gente aprende no colégio, que são esses autores e títulos canonizados, mas é um campo muito mais difuso, heterogêneo, e que contou com a presença, né, de muitos autores. Então, temos que estudar os autores que fizeram parte do campo literário brasileiro. Muito obrigada e agradeço o convite mais uma vez. Obrigada, então, até a próxima. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!